Esse, sem sombra de dúvidas, é um dos vídeos mais pedidos por vocês. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma touca de tricô na agulha circular. A gente vai precisar de uma agulha de tricô circular de 60 centímetros e 5 milímetros. A lã que eu vou usar é a Hobby da Círculo de 160 metros e Tex 625, mas tu pode usar uma lã de Tex menor, entre 500 e 600 mais ou menos. Essa cor aqui é 7849, caso alguém queira fazer uma touca exatamente igual a minha. Iniciando o passo a passo, eu vou montar 73 pontos aqui na agulha. Depois de montar os pontos, a primeira coisa que eu vou fazer é arrumar eles para o mesmo sentido. Deixar bem direitinho para não ficar torcido. E conforme eu for arrumando, eu vou colocar bem para a ponta do trabalho aqui, tá? Dos dois lados, os pontos, vou dividindo dessa forma para poder iniciar o trabalho. Para unir os pontos, eu vou pegar o último ponto que eu fiz e vou passar o primeiro ponto por cima desse último ponto. Vou segurar bem ali o ponto para não perder ele com o dedo e passar por cima, assim, dessa forma. Depois eu vou devolver ele para outra agulha, porque eu ainda não tricotei ele, e vou puxar bem aqui esses fiozinhos de baixo para eles não me atrapalharem, tá? Puxa bem forte para deixar bem unido o trabalho. Se vocês quiserem, vocês podem amarrar. Eu não vou amarrar aqui porque eu não gosto do nozinho inicial. E agora a gente vai usar um marcador de carreiras para saber onde vai começar e terminar as nossas carreiras. Iniciando o trabalho de fato, a gente vai trabalhar um ponto em ponto meia e depois um ponto em ponto tricô. Essa é a nossa sequência. Um ponto em ponto meia e um ponto em ponto tricô. A gente vai puxando ali os pontos para eles ficarem próximos da outra agulha, porque quando a gente trabalha com uma agulha circular, conforme a gente vai fazendo ali os pontos, conforme eles vão indo para o lado direito, vai faltando pontos no lado esquerdo. Então, a gente vai puxando ali, fazendo a voltinha para ter pontos na agulha da esquerda para ser tricotados. Vou fazer aqui de novo, ó, vou puxando até chegar na agulha ali da esquerda de pontos que tem que ser tricotados. E aí, quando os pontos estiverem ali, eu posso continuar o meu trabalho. Eu tô fazendo aqui o ponto barra 1 por 1, para quem não sabe o nome desse ponto, que consiste em apenas isso, um ponto em tricô, um ponto em meia, um ponto em tricô, um ponto em meia, e eu vou seguindo essa sequência até chegar ao marcador de carreiras. Quando eu encontrar ele aqui, eu vou só passar ele para outra agulha, já vou deixar a linha lá atrás, tá? Porque o próximo ponto aqui da sequência vai ser o ponto meia. E a gente vai fazer exatamente a mesma sequência que a gente fez na carreira número 1. Um ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô, tá? A gente vai continuar fazendo aqui o ponto barra 1 por 1 até completar 12 carreiras, tá? A gente vai fazer 12 carreiras desse ponto. Eu vou mostrar em centímetros aqui também, e foi 5 centímetros. Para iniciar o ponto fantasia, a gente vai passar o marcador e vai começar fazendo 3 pontos em ponto meia, tá? Aqui a gente vai iniciar a nossa sequência. Um ponto em meia, 2 pontos em meia e 3 pontos em ponto meia. Agora, a gente vai fazer 5 pontos no ponto arroz, tá? Ponto arroz é 1 por 1 e eu vou começar no ponto tricô. Um ponto em tricô, depois um ponto em meia, um ponto em tricô, um em meia e o quinto ponto aqui agora, que é um ponto em tricô. E aqui a gente vai só repetir essa sequência agora, começando com 3 pontos em ponto meia. 1, 2, 3. Agora, 5 pontos 1 por 1, tá? Começando com um ponto tricô. Um tricô, 2 no meia, terceiro ponto em tricô, o quarto ponto em meia e o quinto ponto no ponto tricô. E repete essa sequência por toda a carreira. 3 pontos em ponto meia e 5 pontos no ponto arroz, tá? Que é 1 por 1. Um tricô, um meia, um tricô, um meia e o quinto ponto em tricô. Continua assim por toda a carreira. E aqui no final, a gente vai acabar com os 5 pontos 1 por 1, que é do ponto arroz. Tô finalizando aqui,
um tricô, um meia e um ponto em tricô. Final da carreira, já vou deixar o meu fiozinho lá atrás e passar o marcador, tá? Vamos iniciar aqui a segunda carreira da mesma forma que começou a carreira anterior. 3 pontos em ponto meia. 1, 2 e 3. E agora, nos 5 pontos que a gente tem, um por um, a gente vai intercalar para dar o desenho do ponto arroz. Onde eu vejo o tricô, eu faço meia, e onde eu vejo meia, eu faço tricô. Então, se aqui tem uma bolinha de tricô, eu vou começar com o ponto meia, tá? E aí, depois aqui, um ponto em tricô. Depois, um ponto meia, depois um ponto tricô e depois um ponto meia. Dessa forma, eu intercalei aqui os pontos e tô iniciando o desenho do ponto arroz. Os próximos 3 aqui eu faço 3 pontos em meia, essa parte não muda. O intervalinho é sempre 3 pontos em ponto meia. Chegamos novamente na parte do ponto arroz, então eu começo com um meia, porque eu vejo ali uma correntinha de tricô. Um meia, um tricô, um meia, um tricô e um ponto meia. E essa é a sequência da nossa segunda carreira. 3 pontos em ponto meia. 1, 2, 3. E inicia a sequência do arroz no ponto meia. Então, meia, tricô, meia, tricô e meia. A seguir, 3 pontos em meia e continua a sequência até o final da carreira. Terminando no ponto arroz novamente, dessa vez aqui um tricô, um meia, um tricô e o último ponto vai ser em ponto meia nessa segunda carreira. Chegando no final, vou passar o marcador para outra agulha e iniciar a sequência aqui com 3 pontos em meia. E nessa terceira carreira vai ser igual à carreira número 1, tá? Aqui a gente vai intercalar o ponto arroz. Começando dessa vez com um ponto em tricô, porque eu vejo um Vzinho de meia. Então, se eu comecei com um tricô, depois é só fazer um em um. Um meia, um tricô, um meia, um tricô. E aqui foram 5 pontos no arroz. Agora, 3 pontos em ponto meia, acompanhando aqui o ponto. Lembrando que no intervalo sempre são 3 pontos em ponto meia. E agora, os 5 pontos do ponto arroz. O nosso ponto fantasia, ele é só isso. A gente vai repetindo carreira 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, que é sempre 3 pontos em meia no intervalo. Quando for fazer o ponto arroz, a gente vai intercalando o ponto tricô com o ponto meia. Agora que o trabalho tá grande aqui, eu vou mostrar melhor para vocês verem, ó. Dá pra ver nitidamente os 3 pontos em ponto meia e o ponto arroz ali. A gente vai só seguir fazendo aqui essa sequência, esse trabalho, até chegar no tamanho ideal aqui necessário para fechar a touca. Como a gente tá fazendo circular, dá pra gente ir fazendo e medindo, daí fica mais fácil. Tu pode fechar ali, deixar no tamanho que tu quer exatamente que tenha a tua touca. Mas eu vou te mostrar aqui o tamanho que eu deixei a minha, pra tu ter uma ideia. Quase 20 centímetros eu deixei aqui, tá? Porque a gente vai ter 2 carreirinhas de diminuições e ela vai crescer mais um pouquinho para fechar os 20 centímetros ou quase 21 centímetros. E a primeira carreira de diminuição vai ter a seguinte sequência: 1 ponto em meia e 2 pontos juntos em meia. 1 ponto em meia e agora eu vou fazer novamente 2 pontos juntos em meia. E a sequência vai ser essa por toda a carreira. 1 ponto em meia, 2 pontos juntos em meia. 1 ponto em meia, 2 pontos juntos em meia. Vou fazer toda a volta aqui da carreira dessa forma. Aqui no final da primeira carreira de diminuição, depois de fazer 2 pontos juntos em meia, vai ficar 2 pontos na agulha. Os últimos 2 pontos eu vou fazer sozinhos em meia, tá? Vou passar o marcador, puxar bem aqui os pontos para fazer a segunda carreira de diminuição, que vai começar com 2 pontos juntos em meia. E a partir dali, vou fazer a mesma sequência, 1 ponto em meia, 2 pontos juntos em meia. A mesma coisa que a gente fez na carreira anterior. 1 ponto em meia e 2 pontos juntos em meia. Vou fazer isso por toda a carreira. Mas, gente, os pontos vão começar a ficar bem apertadinhos nesse final aqui.
tá? Vocês vão puxando aqui os pontos para agulha. E caso aconteça de vocês não conseguirem mais diminuir aqui, ficar muito apertado, não chegar dos dois lados ali a volta dos pontos, não precisa diminuir mais, porque não vai ter como, né, gente? Daí só continuem fazendo pontos em ponto meia até chegar no marcador, porque já vai dar para fechar a touca. E aqui no final da carreira eu vou fazer 2 pontos juntos e mais 2 pontos juntos em meia com os últimos 2 que sobraram. Olha aqui, vou mostrar pra vocês como os pontos ficaram bem apertados, gente, tá vendo? Quase não fez a volta. E com a carreira finalizada, a gente já pode fazer a última parte agora, que é fechar aqui essa touca de tricô. Para fechar a touca circular, a gente vai puxar aqui as agulhas para não perder os pontos desse jeito. Depois já pega a agulha de tapeçaria e a tesoura pra gente poder cortar o fio aqui, tá? Não precisa deixar muito fio porque não tem costura. Aí a gente vai passar o fio na agulha de tapeçaria e essa parte é bem parecida com a touca de tricô na agulha reta. A gente vai passar a agulha de tapeçaria por dentro de todos os pontos que estão na agulha de tricô. Esse comecinho a gente faz mais devagarinho, porque ele fica um pouco mais difícil, a gente vai puxando aqui, ó. Conforme a gente for passando os pontos, a gente vai conseguir puxar mais. Então, os primeiros a gente faz devagarinho, vai passando alguns. Eu vou passar aqui junto com vocês devagarinho, para vocês entenderem bem direitinho o que eu tô fazendo. Ó, vou passar mais alguns pontos. E agora, ó, depois de passar, eu vou virar aqui, ó. Vou conseguir girar na agulha. Agora vai ficar todos retinhos. E eu vou conseguir passar com mais facilidade aqui, até lá o final, até não ficar nenhum ponto na agulha de tricô e todos os pontos estarem no fiozinho que a gente passou aqui com a agulha de tapeçaria. E depois de liberar a agulha de tricô, a gente vai só fazer um nozinho aqui no topo da touca, tá? Pra poder fechar bem aqui e ele não se abrir. Eu vou procurar o primeiro ponto e vou passar o fio, depois eu vou procurar o primeiro e o último novamente para eu poder fazer um nozinho bem apertado para ele não se soltar. E depois eu gosto de fazer mais um nó aqui no topo, ó, vou pegar aqui as duas laterais e vou novamente puxar para fazer mais um nozinho, porque eu gosto de ter certeza, gente, que não vai se soltar esse topo mesmo, que ele não vai se abrir. Aí, aqui pelo lado do avesso da touca, eu vou só arrematar, vou fechar aqui, vou fazer mais alguns nozinhos só pra esse fiozinho não se soltar mesmo. E aí, depois de fazer mais alguns nozinhos aqui, dar uma escondida no fio, a gente pode cortar ele. E agora, lá na parte de baixo, na parte da barra, a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai esconder um pouco aqui o fio e ir fazendo alguns nozinhos para ele ficar bem preso e não se soltar também. Depois que a gente finalizar, a gente pode cortar o fio e a nossa touca tá pronta, prontíssima. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial rápido. Qualquer dúvida, deixem pra mim nos comentários que a gente vai conversando e eu vou tentando ajudar vocês. Beijinhos e até o próximo vídeo.